Bem-vindo, bem-vinda a mais esse podcast A Face. Você associado, associada da Face, amigo da Face, seja bem-vindo. Hoje temos o prazer aqui de receber a Ana Lúcia. Eu sou o Tony Amaral e vamos bater um papo aqui hoje, conhecer a Ana Lúcia, nossa associada à Face. Tudo bem, Ana Lúcia? Tudo bem, boa tarde a todos. Primeiro, qual o nome completo da Ana Lúcia? É Ana Lúcia Vela Facas. Vela Facas. E da onde vem o Vela Facas? O Vela, eu sou descendente de italianos, né? Italianos. O Facas é de português, que era do meu ex-marido, Facas. Facas. E tua família lá da Itália, vem da onde? Então, as minhas duas avós de Nápoles. De Nápoles. E os meus dois avós da Sicília. Puxa, os 4 avós italianos. Sabe a cidade lá da Sicília? Não sei, não me recordo agora no momento, Toninho, não me recordo. Eu sei que era os dois de Nápoles e da Sicília. Você chegou a conviver com seus avós? Com a minha avó paterna, que eu convivi. Até meus 15 anos, né? Puxa, bastante, 15 anos. E ela não falava o português, não conseguiu aprender o português no tempo que eles chegaram aqui. Ela só falava o italiano mesmo. E o que você lembra da tua avó? Olha, minha avó era uma pessoa muito doce, muito carinhosa. Ela queria agradar a todos, sabe? Ela tinha um carinho assim, ela queria agradar a todos no jeitinho dela, sabe? Muito doce, era uma pessoa muito doce, muito meiga. Perguntar para uma neta de italiano se a avó cozinhava bem é meio fora de questão. É claro que sim, mas eu vou perguntar, o que a sua avó fazia que você não esquece? Você queria comer? A minha avó, inclusive, assim, ela, vamos dizer assim, ela não cozinhava muito, porque ela já estava de uma certa idade, né? Mas ela sabia fazer um bacalhau à portuguesa, ela fazia macarronada com molho, vamos dizer, a parmegiana, ficava muito gostoso. Agora, eu vou adiantar para vocês, quem cozinhava muito bem, modestamente falando, era minha mãe e uma tia minha. Mas, olha, de tudo elas cozinhavam, Toninho. Elas nasceram aqui? Sim. Nasceram no Brasil. Nasceram no Brasil, brasileiro. Mas vinham assim aprenderam, né, dos pais, né, dos meus outros avós, né? A minha mãe, principalmente, ela cozinhava até polvo, sabe? Fazia um arroz com polvo. Polvada, viu? Como se diz, lá, a Manuela lá. A Manuela é portuguesa, mas o marido dela lá faz a polvada. Então, fazia polvo, ela fazia o minestrone, né? Que é aquela sopa de legumes. Para quem não sabe... É o minestrone. Para quem não sabe, o minestrone era a comida favorita do Leonardo da Vinci. Não sabia, nem eu sabia. Não sabia. Então, era a comida preferida dele, o minestrone. Que é o quê? Aquela sopa de legumes, né? Sim. E o macarrãozinho, aqueles macarrãozinhos pequenininhos, né? Que nós chamamos de Pai Nosso, né? Chumbinho, antigamente, nem sei se hoje... Sim, tem. Ainda tem nos mercados. Argolinha, então variava, né? No macarrãozinho. E cozinhava o macarrão muito bem. Nossa, o molho, a bolonhesa, sabe? Nossa, minha mãe, bolinho de bacalhau, porpeta, bolinho de batata. Era o pessoal da família, o que gostava do bolinho de batata da minha mãe, eu não sei, acho que era alguma energia. Era o tempero que ela põe. Porque era famoso o croquete, vamos dizer, o croquete de batata, né? Não era um bolinho, croquete de batata. Então, nossa, minha mãe e uma tia cozinhavam muito bem, muito Tua bem. mãe é de São Paulo mesmo? Sim. Teus pais de São Paulo? Sim, São Paulo capital? Sim. Eles moravam onde? Então, minha mãe nasceu em Santos, Santista, mas veio pequena para cá. Tá. Bem pequena. E o meu pai não, meu pai é paulistano. Tá.
Só os meus avós que eu digo, né? Que são meus avós. Eles moravam aonde? Onde que você cresceu aqui em São Paulo? Na Aclimação, sempre saí da Aclimação. Da Aclimação. Perto do parque lá? É, mais ou menos. Eu nasci, quando eu nasci, eles estavam morando na Rua Bueno de Andrade, perto ali da Rua Espírito Santo, é Aclimação, né? Pires da Mota, Rua Espírito Santo, eu nasci ali, exatamente. Mas eu nunca saí do bairro. Estudei no Colégio de São José, que era aqui na Rua da Glória. Eu me formei em secretariado lá, né? Fiz secretariado. E nunca saí do bairro. Nunca. Conta para nós, o que você fazia quando era criança? Quais eram as brincadeiras ali? Onde vocês brincavam? Era gostoso, ali? Viu? Eu tinha a minha família, minhas tias, minhas primas. Eu nasci, eu convivi com minhas primas, sabe? Nós crescemos juntos. Agora, da família da minha mãe, também com os meus tios, continuaram morando em Santos, né? E tinha primos lá em Santos. Então, nós viajávamos muito também. Mais ou menos uma vez por mês nós íamos para Santos. Reunia nos feriados, reunia a família. E era gostoso, Toninho, porque reunir a família e os irmãos era uma mesa enorme. E nós, crianças, na época, eu e meus primos, tinha que colocar uma outra mesinha, vamos dizer, a mesa da Copa, porque não dava, porque se estendia aquela mesa entre irmãos, os adultos, né? E nós, crianças, almoçávamos ou jantávamos naquela mesinha pequena. E as brincadeiras era gostoso, eu convivi muito com meus primos, que mais ou menos nós éramos todos assim, mais ou menos da mesma idade, diferença de 1, 2, 3 anos, né? Então a gente brincava de amarelinha, pular corda, passar anel, jogar até bola, jogar jogo de vôlei, né? Brincava na rua. Queimada? Não, queimada eu jogava no colégio, queimada. A gente jogava no colégio. Mas, nossa, ela foi muito gostoso. Eu tenho ótimas recordações da minha infância. Ótimas, ótimas mesmo. Com bastante saudades, tenho muitas saudades. Porque a gente agora, né, veja bem, vamos dizer, os primos, primas, cada um tem sua família, tem seus filhos, netos também, assim como eu tenho, né? Então, a gente não tem como se reunir como antigamente, né? Então, quando a gente se vê, é um aniversário, é uma visita, então não temos oportunidade de, quando nós tínhamos aquela oportunidade de agrupar todos, né? Hoje em dia, não. Então, a gente sente saudades por isso, que não dá para reunir todos, não tem como, né? Mas eu sinto muita saudade, Toninho, muita, muita, muita. E acho que, como você, muitos de nós, né, tivemos, assim, uma infância cercada de parentes, de amigos, de vizinhos, sim, que a gente podia chamar até de parentes. De parentes, né? É verdade, verdade. Muitos vizinhos a gente considerava como parentes, porque era gente de confiança, gente que, numa necessidade ou não, menino, sai daí, se tua mãe te vê aí, é bem isso. O pau vai quebrar, você já conhece, desce daí, você sabia que aquilo era um conselho legal. E a escola? Como é que era a escola? O grupo? Onde você aprendeu a ler e escrever? Pois é, eu entrei no Colégio São José, um colégio de freiras, né? Que hoje, infelizmente, não tem mais. Era aqui na Rua da Glória. E era um colégio de freiras e gostava do colégio. Nós tínhamos aula de educação física, na época tínhamos aula de canto, orfeônico que chamava. Tínhamos aula de trabalhos, como é que chamava? Meu Deus, esqueci. Trabalhos... científicos? Não, como é que manuais. Manuais, trabalhos crochê, manuais. Tritô, Exatamente. Que é o que as senhoras da paz fazem aqui amanhã, quarta-feira, né? Quarta-feira, à tarde, né? Tínhamos aula que chamava de polidez. Polidez? Essa eu nunca tinha ouvido. Aula de polidez, que é que a gente aprendia até como nas refeições usar o guardanapo, usar os talheres, né, que correspondia à alimentação, ao prato principal, à sobremesa. Então, era chamada aula de polidez. Que era a forma de pôr o prato, os talheres, mesa americana, é isso? Mesa americana, mesa europeia. Exatamente. Minha tia Cília, né? Minha tia Cília, eu lembro que ela deixou 2 livros para minha mãe
entregou lá, e eram 2 enciclopédias, e tinha esses capítulos. Como preparar uma mesa, banquete, a ordem das coisas, os pratos, isso mesmo. Os talheres de sobremesa ficavam de um lado, os talheres da refeição principal, prato dentro do outro, tinha uma ordem, é isso. No sofá, como colocar as almofadas. Mas que a gente aprendesse na escola, eu nunca vi isso. Pois é, eu estava no primário ainda, quando tinha essas aulas. Eu estava cursando o primário. Porque no meu tempo, né, não sei se era do 1º ao 4º ano, era primário. Isso, primário. O grupo escolar. Era do 1º ao 4º ano. Depois era o ginásio. Aqui tinha o 5º ano, que era a 5ª série, que era uma preparação. Tinha exame de admissão. Tinha exame de admissão, porque exatamente. Não tinha vaga para todo mundo no 5º ano. Exatamente. Depois vinha o ginasial, que era da 1ª à 4ª série, que era o ginásio. Aí o colegial, ou se não, os ensinos que a maioria das moças era o normal, contabilidade e o secretariado. Científico, né? Tinha o científico ou o clássico, porque era para se preparar para a faculdade, né? O científico era a parte da saúde. E o clássico seria para quem ia fazer direito, enfim, línguas, administração. Letras, Então, tinha o clássico e o científico. Era dividido, né? Mas aí eu optei pelo secretariado, né? Fiz 3 anos de secretariado, me formei em secretariado. Aí eu tentei a faculdade, foi aí na época que eu estava começando a namorar, aí por bobagem, na época, o meu ex-marido, que era meu namorado, não, mas para que vai fazer faculdade? Para que aqueles ciúmes, né, vamos dizer assim. Aí eu não cursei faculdade por causa disso, comecei a namorar, depois casei-me com ele, né, e não cursei a faculdade, mas fiz o secretariado, que na época era um curso muito bom, né? Teve filho cedo? Se casou? Sim, eu casei, tive 2 filhos. Tenho 2 filhos, tenho 3 netas e tenho um bisnetinho. Que legal! Fala o nome de todos eles aqui. Todos nós. Marco Antônio Facas. Que é o mais velho. O mais velho. Inclusive, trabalhou no Itaú também durante um tempo. Você sabe aonde ele trabalhou? Sim, ele começou com 14 anos, ele era contínuo do Dr. Roberto Setúbal. Puxa, então começou bem. Começou com o Dr. Roberto, Aí trabalhou, ele começou a estudar, aí foi para outra fase, né, de trabalho. E o Rodrigo Antônio Facas, o meu filho é advogado, o Marco fez administração de empresas, o Rodrigo é advogado, fez direito, cursou direito. E, então, do Rodrigo eu tenho a Isadora, minha neta de 25 anos, do Marco, meu mais velho, eu tenho a Caroline, que é a mãe do meu bisnetinho. Meu bisnetinho chama Guilherme. E quantos anos tem o bisnetinho? 1 ano. 1 ano e 3 meses. Então a família é alegria. Natal, esse Natal aqui vai bombar. É gostoso, bem gostoso. Esse Natal vai bombar. E tem a Pietra. A Pietra é a caçulinha de 9 anos do Marco também, né? Filha do Marco. Que é também uma menina linda, doce, carinhosa, sabe? E, nossa, eu amo demais meus filhos, minhas netas, né? A gente é uma família, assim, muito unida, de muito amor. Você falou muito unida. Se encontra? Tem algum dia especial para se encontrar? Não, um dia não, Toninho. Não temos, assim, um dia especial. Mas é final de semana, porque eles trabalham, é corrido para eles, né? Sim. Minhas noras também trabalham. Minhas netas Qual o nome das suas noras? A Isis e Cristiane. A Isadora é psicóloga, também está trabalhando. A Caroline trabalha como administração de empresa, trabalha numa empresa, como assessora, né? Só sábado e domingo, se não tiver serão, se não tiver... E nem é todo sábado e domingo, às vezes também eles viajam muito, Toninho, né? Às vezes eles viajam muito, feriados, às vezes feriados prolongados, né? E a Ana viaja muito? Já viajei muito, agora eu estou meio paradinha de viagem, mas viajei muito. Já fala em alguns lugares que você teve aí para a gente Argentina, tive Uruguai, Nordeste todinho eu já conheço. Só não conheço lá no Pará, que estou querendo conhecer o Pará. Pará, Belém. Pará, Belém, Mas conheço todinho o Nordeste, a costa brasileira eu conheço. Fiz
eu fiz 3 cruzeiros da costa brasileira, que eu gosto demais de viajar de navio. E tem shows, né? A gente se diverte, fica tranquilo, é muito gostoso. Você lembra de um show que você assistiu lá no navio? No navio? Ai, não me lembro, assim, na ocasião que eu fui, não eram pessoas famosas, assim, Tá. como Roberto Carlos, não era. Mas era um show de dança, de cantores, mas não me lembro, Gostou assim. de fazer cruzeiro? Muito. Para você muito, que nunca foi? Muito bom, muito gostoso. É. Muito gostoso A mesmo. turma tem medo de enjoar no navio. Enjoa no navio? Olha, eu nos 2 primeiros dias, eu enjoei um pouquinho. Tanto é que quando eu caminhava, parecia que tinha... Parece que já tinha bebido um pouco mais da conta. Eu estava assim. Mas depois acostumei, foi tranquilo. Depois nos outros também foi mais tranquilo, né? Mas é muito bom viajar de cruzeiro, muito bom. Eu sinceramente, eu gosto, né? E fui para a Argentina, já falei, né? Paraguai também eu conheço, Uruguai, mais ou menos por aí. Por exemplo, como você entrou no banco? Como que você soube da vaga lá no banco? Como que você chegou no banco? Sim, eu ainda estava estudando, né? Eu era bem jovencinha. E eu tinha uma vontade muito grande de... Tanto é que eu fiz curso de secretariado, tinha muita vontade de trabalhar, né? E tanto é que a minha mãe falava, não, mas para que você ainda é cedo, não vai começar a trabalhar? Mas eu, por minha conta, eu comecei a procurar. E eu queria entrar no banco, eu achava que eu queria ter uma carreira bancária, né? E sem querer, ou por força do destino, eu fui no banco, entrei no Banco Brasil, que eu achava que ele era um banco assim, ele era chamativo, ele era um banco muito bonito, as entradas. Onde era? Onde eu fui? Brasil. Aqui na rua 15 de novembro. 15 de novembro. A administração era no prédio 306, esse prédio bem na esquina ali, aqui da 3 de dezembro com a rua 15. Sei. Comecei exatamente aí. Eu acho que ali agora é uma lanchonete. Não, tem um prédio, foi no prédio no mesmo. Prédio. E aí do lado tinha a gente... Para você que não conhece a face, é aqui pertinho da face. A gente está na 15 de novembro, esquina com a ladeira General Carneiro. Ela está falando cerca de 300 metros para lá, assim, na direção da Bolsa. Pertinho da Bolsa de Valores. Isso, né? Mesmo. Então, eu fiz uma ficha na ocasião e me chamaram, me ligaram depois para fazer o teste, que naquele tempo eu tenho que fazer um teste e tal. Fui aprovada, de imediato eles me contrataram para trabalhar. E aí eu comecei, exatamente aqui na Rua 15, no 306. Banco Brasil. Banco Brasil. Comecei nas contas, setor de contas correntes. Aí você lembra o que você fazia? Sim, lá? Lembro bem. Eu comecei abrindo contas correntes, enfim, para clientes. Aí o doutor Sérgio, que era o dono, ele chamou um dia, ele fazia parte da diretoria, disse, olha, eu estou pensando, eu gostaria que você fizesse uma visita para as empresas. Ele me explicou na época o que pretendia. Era assim, visitar umas empresas de renome e convidar para vir ser correntista do Banco Brasil, abrir uma conta no Banco Brasil. Então, eu ia, umas 2, 3 vezes por semana, pesquisava, isso logo no comecinho que eu entrei. Não tinha nem muita prática. Que anos eram isso? Os anos, foi em 64. 64. Aí eu comecei, e aí eu ia nessas empresas, né, pesquisando, às vezes perguntava para alguma pessoa, outra, eu ia, me recebiam muito bem. Eu gostava realmente de fazer isso. Mas mais era trabalhar interno, abrindo contas correntes, visava cheques também, aprendi a visar cheque, a pessoa via lá, depois me dava, passava na maquininha e dizia no verso, era visado, tal, eu podia dar esse cheque, que a pessoa, não sei se você lembra, a pessoa, eu quero um pagamento com cheque visado. Então, cheque visado era isso, eu fazia era também. Dinheiro. Era como um dinheiro, que era visado, que já tirava da conta, né? Sim. Já era debitado, e a pessoa dava o cheque para a pessoa. Então, fazia isso. Depois, fui trabalhar no setor de valores, chamava Seção Valores. Seção Valores foi quando o seu Sérgio começou a implementar o mercado de capitais, que era o mercado de capitais, ações.
O banco começou a trabalhar de ações. Aí o que eu aprendi, que eu não tinha nem noção daquilo, eu era muito nova, né? Não tinha nem noção. Então, era fazer a subscrição de ações dos clientes, conforme, né? Vendia ações, mas eu não vendia as ações. Eu contratava, né? E a pessoa, no caso, a chefia lá, fazia isso. Então, eu aprendi a lidar com ações nesse mercado de capitais, que chamava-se São Valores na época. E era muito bem decorado, num tapete vermelho, Toninho. Tapete, assim, de uma espessura, assim, que você pisava. Tudo chique. Muito chique. Era tudo chique. O móveis, me lembro muito bem, era decorações, era móveis, decorações da Florença Arte e Decorações. Era uma loja que chamava Florença Arte e Decorações. Era um móvel com todos os detalhes, era muito chique o setor, sabe? E, enfim, gostava também daquilo que eu fazia. Depois fui trabalhar no departamento de compras, que também aprendi outra coisa, que era a compra do banco, né? Comprava tudo. Comprava uniforme, que a pessoa às vezes usava uniforme, papel sulfite, enfim, departamento de compras. Todos os insumos, tudo chamava departamento de compras. Então, eu tive uma noção também desse departamento de compras. E aí, todo esse tempo, aí houve também aquelas fusões, incorporações, né? Que foi uma resiliência, porque era difícil, que a gente já começa a trabalhar, a gente tem os compromissos da gente, né, Toninho? Era carnês que eu fazia na época para pagar, então a gente tinha os compromissos. Então a gente ficava apreensivo, porque havia muito corte de funcionário nessas fusões, incorporações, enfim, até chegar no Itaú. Foi com o Banco Comercial, onde trabalhava meu pai. Exatamente. Meu pai trabalhava no Banco Comercial do Estado de São Paulo. Exatamente. Do José Maria Whittaker. Exatamente, né? Exatamente. E eu lembro que hoje do José Bonifácio Coutinho também, que era dono do Açúcar Ester também. Isso, aí juntou com o Brasil. Então virou Banco Comercial Brasil. Isso. Então, eu lembro que ele trabalhava ali na Urbana 5, sim, que era aquela agência que tinha em frente à Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro. Sim. E o Brasil tinha uma agência na esquina de uma ruazinha, era 2 quadras, na direção do Largo 13. E na esquina tinha um edifício gigante com o letreiro, Brasil. E eu lembro quando virou aquela agência, que acabou virando a 621 do Banco Itaú, anos depois, né? Anos depois, né? Então, mas depois, antes do Itaú teve o Big Universe, que virou Book, que era o Banco União Comercial. Depois do Comercial do Estado de São Paulo. Aí incorporou o Big, né? Aí ficou Book, Banco União Comercial. Isso, que era o logotipo era um círculo azul degradê. Isso, exatamente. Muito bonito. Exatamente. Até por fim, depois fundiu, né? O Itaú, aliás, não fundiu, o Itaú incorporou, né? Incorporou em 74. Acho que é mais ou menos isso. Isso mesmo. E aí mudou, né? Aí mudou completamente, né? Bastante. Aí eu fui trabalhar no Itaú, eu comecei, que era outra, o Itaú tinha outros departamentos, era diferente, né? Já tinha departamento, superintendência e diretoria, era diferente. Eu lembro que quando fundiu em 74, foi criada a unidade de apoio. Então, muita gente das agências foi para essa unidade de apoio e muita insegurança. Eu lembro do meu pai ter, assim, dias falando para a gente, olha, vocês se preparem aí, talvez percam o emprego, porque a gente não sabe o que vão fazer com esse pessoal. E foram essas unidades de apoio que acabaram virando os núcleos de processamento. É verdade, é isso mesmo. E é aquilo que eu falei para você, a gente ficava muito apreensiva mesmo, porque houve muitos cortes, Toninho. Então, numa época difícil, né? Eu lembro que era governo militar, tinha uma inflação. Isso mesmo. Em 73 teve aquele crise do petróleo, né? Que o petróleo começou a subir em disparada. Isso causou uma inflação gigante aí em muitos países, né? Isso mesmo.
inclusive aqui no Brasil. Isso mesmo. E a parte monetária, você lembra da URV? Que a URV, Unidade... Unidade referente de valores. Unidade de referente de valores. É isso mesmo. Unidade referente de valores. Aí, então, era calculado o número de X, né? Você tinha que multiplicar. Foi um período chatinho, né? Porque chatinho, e nós sobrevivemos. Todo mundo tinha que fazer conta. O povo todo tinha que fazer conta. Porque não sabia se o salário que recebia dar, gastar aquilo rapidamente. É verdade, é isso mesmo. As maquininhas, você entrava no supermercado, aquele exército de funcionários reetiquetando as coisas. É verdade. Era um preço de manhã, outra tarde, outra noite. Uma inflação, né? Nossa senhora, uma inflação difícil. Gigante, né? E nessa época de incorporação, você estava ainda nessa área de... Então, eu não me recordo muito bem, para ser franca para você, Toninho, eu não me recordo qual o setor que eu estava nessa época de incorporação. Mas... lembro. Peraí, agora eu chamei a memória, eu estava na auditoria. Auditoria? Eu trabalhei na auditoria também. E aí, nesse período antes, eu fiz um teste, que eu entrei, voltando um pouquinho. Quando eu entrei no banco, eu entrei escriturária, né? Escriturária administrativa. E aí eu fui desenvolvendo o que eu falei para você, aprendendo, vamos dizer, aprendendo mesmo, né? Nessa época, o ex-governador, já falecido, doutor Roberto Costa de Abreu Sodré, ele era cunhado do Sérgio Melão, que era diretor. Ele fazia parte do conselho do Banco Brasil, né? E nessa época ele saiu do governo. Ele saiu do governo, voltou para o Banco Brasil para trabalhar no conselho. E aí eu fiz um teste, me convidaram para fazer um teste até então, para ser secretária executiva do doutor Roberto Sodré. E aí eu fiz esse teste, mas não me lembro quantas pessoas mais, quantas moças mais, e eu fui aprovada, e eu comecei a trabalhar como secretária executiva já com o doutor Roberto Abreu Sodré, nessa época do Brasil. E aí aí eu estava, exatamente, o doutor Sodré saiu porque eles já iam incorporar o Itaú. Aí ele ia para um escritório particular, até ele falou se eu queria ir acompanhá-lo, eu falei que não, que eu preferia ficar no banco. Porque eu já tinha, nessa época, eu já tinha alguns anos de banco, eu, por minha conta, achei que deveria ficar no banco, não queria ir para o escritório. E aí, então, fui para a auditoria, que eu tinha uma vaga lá na auditoria. Foi quando o Itaú incorporou. Exatamente. Aí eu me lembro muito bem. Aí eu fui falar com o seu Lamy. Expedito Lamy, dos fundadores da FAS. Estava lá na primeira reunião, dia 1º de setembro de 1989. Olha. Lá na Avenida Brasil. Né? Que era uma ótima pessoa, né? Na sobreloja lá da agência. Que era uma ótima pessoa. Eu suspeito de falar, eu conheci o senhor Lamy, doutor Lamy, lá no Clube de Campo do Itaú, lá no Guarapiranga. E conversando entre as... Eu descobri que ele conhecia o meu tio, que tinha sido diretor do BUC. Poxa. Então, quando o Itaú comprou, os diretores não ficaram. Então, meu tio foi o último diretor a fazer acordo. Qual é o nome do seu tio? Wellington Amaral. Lembro desse nome. Wellington Amaral. Lembro ele cuidava da parte de serviços gerais. Eu lembro do nome, mas então, não cheguei a conhecer. Parte de expedição de malotes, toda essa engenharia. Sei. Que a gente tinha uma engenharia para mandar os malotes para a agência no listão, as remessas parciais, de retirar, tudo isso já existia no BUC, nas urbanas, né? Agências urbanas do BUC. Isso mesmo. Isso veio tudo para o Itaú e eles se conheciam, porque as negociações tinham sido conduzidas pelo Lamy. E aí ele falou, pô, eu não tenho Amaral, mas minhas irmãs têm Amaral no nome.
Oxe. Amaral, olha, eu conheci um grande Amaral, um grande diretor do PUC, e um grande amigo, qual o nome? O Wellington, é meu tio. Olha que coincidência. Seu tio está onde? Na época, meu tio tinha um sítio em Joaquim Egídio, norte de Campinas, perto de Souza. Não, eu quero almoçar com seu tio, mando um abraço para ele, e aí nós marcamos. Eles vieram almoçar aqui no centro da cidade. Poxa, que bacana. E depois de muitos anos, isso já fazia cerca de 10 anos que os dois não se viam, né? Mas era uma pessoa, assim, esplêndida. Quando ele chegava lá no clube de campo, ele chegava uma perua, Kombi, junto, com muitas crianças. E essas crianças, elas nunca tinham ido num clube. Então, era aquela diversão, eles não conheciam aquilo. E ele fazia isso, assim, a cada mês e meio, 2 meses, ele estava lá com uma turma diferente de crianças. Ai, que gostoso. E a gente já sabia disso, né? Ele chegava, a gente já deixava a quadra livre, uma das quadras de tênis, porque sabia que ele ia querer jogar ali, ia querer levar as crianças para lá, para ensinar, né? Ensinar, né? Bacana. Mas continua, aí era o expediente. Então, sim, exatamente. Aí eu fui falar que eu não o conhecia, né, que ele era do Itaú. Me apresentei. Eu falei, seu Lami, o senhor quer vim conhecê-lo e vim pedir a sua gentileza, vim pedir sua atenção, porque a minha situação está assim, devido, né, à incorporação do Banco Itaú. E aí ele me recebeu muito bem, com aquela atenção costumeira dele, né? Aí ele disse, Ana Lúcia, me lembro muito bem. Ele disse, olha, eu não tenho uma colocação de secretária, que é o que você é, secretária executiva, no momento, porque todas as chefias já têm a sua secretária acompanhando, já tem a sua secretária, né? Eu falei, não, seu Lami, não faz mal, eu quero só uma oportunidade, falei para ele, para entrar. Não tem problema nenhum, não faço questão de cargo. O cargo a gente adquire, né, Toninho? A gente não nasce com cargo, não faz parte da gente o cargo, a gente adquire o cargo. Eu sabia da minha capacidade, modestamente falando, que aprendi muito nesses anos até chegar, né? Eu sabia. Então, eu falei, não tem problema, falei para ele, onde o senhor me colocar, para mim, vai ser ótimo. Aí ele disse, tá bom. Então, ele olhou lá, na mesma hora. Falou, olha, você vai trabalhar, então, na superintendência, você vai ser volante, porque não tem um lugar disponível. Até então, surgiu uma vaga, que eu me comprometo a ver para você, assim mesmo, Toninho. Falei, nossa, tudo bem, agradeci, né? Achei ótimo. Realmente, aí na semana seguinte, eu fui para a superintendência, aí fui trabalhar como secretária volante, que conheci um monte de colegas, que gosto delas até hoje, né? Não, foi muito bacana. Agradeço a Deus por essa... Você tem amizade com elas até hoje? Tenho. Umas outras que estão mais distantes, né? Mas tenho muita amizade com elas todas. E gostei muito, aprendi, que aí era outra questão também de serviço. Superintendência era outra coisa, era trabalhar atendendo as agências, né, Toninho? A superintendência eu tinha que atender as agências, né? Por exemplo, o gerente queria lavar a cortina, então tinha que pedir autorização, tinha que pedir autorização para ver se podia lavar a cortina. Então, ia por aí. Arrumar o jardim da gente. Arrumar jardim, enfim, você mais ou menos já sabe, né? Mais ou menos isso. E aí fui aprendendo, fiquei nesse tempo aí com o pessoal e tal, e fui aprendendo. Agora, eu particularmente, eu digo, muita gente não sabe que o Itaú deu um pulo assim na questão financeira, ele ultrapassou, né, Toninho? Muita gente não sabe disso, né? Mas deu um pulo assim no sistema financeiro, eu digo, né? As outras agências, os outros bancos ficaram muito... Não é que a gente quer falar, mas sim. O Itaú, muita gente não percebe, mas deu um pulo. Quando eu trabalhava na superintendência, eu percebia muito disso, né? E, então, enfim, aí fiquei um tempo lá, que não sei te precisar quanto tempo, eu fiquei na superintendência, substituindo, né? Por exemplo, a titular da chefia saía de férias, eu ia cobrir, então atendi
aquele superintendente, depois atendi o outro, inclusive o Eduardo, nessa época. Nosso presidente, nosso presidente. Veja só. Abraço, Eduardo Teixeira. Lembrei de você, abraço. Então, aí, inclusive, a secretária saía de férias, nessa época eu estava na superintendência. Aí, cheguei a trabalhar com o Eduardo, também um pouquinho assim, né? Olha como passa o tempo, né? Sem querer, eu não estava lembrando, agora eu lembrei do Eduardo. Então, aí fiquei bastante tempo na superintendência, aprendi muito também. Aí surgiu, foi assim, nessa época tinha a doutora Haroldo, doutora Luísio, toda a diretoria lá. E a Cecília, que era a secretária, não sei se você chegou a conhecer, ela já era até de idade, secretária do doutor José Carlos Moraes Abreu. Lembra? Doutor José Carlos Moraes Abreu. Eu conheci pessoalmente. Agora a Cecília não, né? Não. Então, e era muito conhecida minha também. Muito, assim, de conhecer, de ter amizade. E aí, ela sabia de toda essa minha história, fui para a superintendência. Aí a Cecília disse, Ana, tem uma vaga que a secretária do doutor Haroldo Siqueira, né, que já era na época diretor lá no Conselho, você olha, Toninho, como é as coisas se encaixam, né, assim. Ele tem uma moça lá trabalhando, porque a secretária dele estava muito doente, tá, na época, tinha uma volante lá, mas o doutor Haroldo estava pedindo para a Cecília, outra secretária, porque a moça que estava lá com ele não estava correspondendo à necessidade lá do serviço que ele queria. Então, a Cecília disse, olha, ela vai entrar de férias, então você vai trabalhar com o doutor Haroldo. Eu falei, tá bom, porque eu estava ali disponível mesmo, lá na superintendência, era assim, eu ia cobrindo, como eu te falei. Aí fui trabalhar com o doutor Haroldo. E nessa época que a moça estava de férias, ela não estava contente, ela queria sair, acabou saindo do emprego. E eu fiquei com o doutor Haroldo definitiva. Só ver como as coisas vão encaixando, né? Aí fiquei com o doutor Haroldo muito tempo. E aí conheci toda a família, eu tenho muita consideração, Celina, né? Nossa, tenho muita consideração, todos eles também. E aí fiquei com o doutor Haroldo muito tempo, até que o doutor Haroldo ficou doentinho e faleceu. Aí fiquei novamente naquela situação de não ter chefia. Nessa mesma época, que era no mesmo andar, doutor Haroldo, doutor Aloysio Foz. Doutor Aloysio tinha uma secretária que estava grávida, a Fátima, né? Eu me lembro muito bem que era uma pessoa ótima também, tinha muita amizade. Aí desfez a doutora Aloysio, do doutor Haroldo, que ele faleceu, né? Não tinha mais filho. Aí a Fátima disse, Ana, estou no finalzinho da gravidez. E ela ia casar com uma pessoa que estava muito bem de situação financeira, e ela disse que ela não ia voltar. Ela ia ter o bebê e não ia voltar. Porque o marido não queria, não tinha necessidade, porque o marido tinha uma empresa de ônibus. Tem ainda? Então, ela estava numa situação financeira bem estável, que não precisava trabalhar, né? Tudo bem. Aí fui com a doutora Luiz, olha, mas se encaixando, assim, isso que eu quero dizer para você, na época, assim, né? Aí a Fátima me passou serviço e tal, fiquei com a doutora Luiz, né? Aí a doutora Luiz também, nossa, não, fica aí tranquilo. Nossa, aprende também muito com a doutora Luiz, com a família. E eu tenho amizade com a família toda, a doutora Luiz, o Luizinho, a Rosa, as filhas, né, os netos. Até hoje, a gente se fala por telefone. E trabalhei com o doutor Aloysio até ele falecer. Aí, quando ele faleceu, que eu fiquei uns meses aí atendendo a família, porque eles não tinham noção, né, assim, das coisas, até passar as coisas, arquivo, tinha muita coisa, particulares do doutor Aloysio, né, que a família às vezes nem sabia. E aí fiquei com a família um tempo, foi a época que eu já estava para me aposentar, Toninho. Olha, foi a época que bateu quase 39 anos de trabalho. Então, em que ano foi a tua aposentadoria? Foi em 2001 que eu me aposentei. 2001. E aí eu me aposentei,
né? Você já era aposentada do INSS? Sim, já tinha pedido, já tinha pedido no INSS, né? Consegui o PAC, fui agraciada com o PAC, né? Nessa aposentadoria do PAC ajuda um pouquinho a gente, graças a Deus. Já vão mais de 20 anos. 20 anos, mais de 20 anos. Né? E então, graças a Deus, Toninho, eu digo para você, agradeço primeiramente a Deus, né? Agradeço mesmo. Deus existe. Nossa, e como? Tudo, né? Porque Deus é o que você está falando. Cada vez que precisava, parecia uma... você... Mas não é. Mas encaixou. Não é coincidência. Não é coincidência, Toninho. Não é coincidência. Não, você vê, desde o seu Lamin, foi só eu falar para ele, não tinha vaga. Mas se não, você vai ali ficar como volante. Mas eu trabalhava, não ficava de papo pro ar, porque uma saía de né? Trabalhar, ajudava as meninas. Quando eu estava junto, ajudava as meninas a fazer o arquivo, enfim, ajudava, não ficava parada, né? E com isso tudo, eu fui adquirindo muita experiência, Toninho, porque cada pessoa tem o seu jeito de trabalhar. É o mesmo serviço, mas cada um tem o seu jeito de trabalhar, a sua maneira, né, de fazer isso, fazer aquilo, enfim. Eu sei que eu aprendi muito, sinceramente, eu digo para você, eu aprendi muito. Então, é o que eu falo, só tenho que agradecer a Deus e agradecer as pessoas que me cercaram, que me ensinaram, que eu tive grande amizade com essas pessoas, e tenho até hoje. Você vê aqui na Face, que eu participo aqui na Face, né? Eu sou uma pessoa muito presente aqui na Face, muito né? Presente. A Ana é uma das associadas mais presentes aqui. Exatamente. E cursos, reuniões, festas. Que é muito gostoso. E dançar, você aprendeu a dançar com a Ana. Porque, para quem não sabe, a Ana e o companheiro dela são, assim, aqueles que mais dançam nas nossas festas, nos nossos jantares. É verdade. Eu, para falar a verdade para você, desde os meus 15 anos que eu gosto de dançar, Toninho. Eu fiz aula de dança, nessa época eu era jovem, né? E aí eu sempre frequentei essa loja assim, de festas e dança, né? Eu sempre gostei, realmente, mas gosto muito, muito de dançar, sabe? Então eu aprendi assim, dançando mesmo, sabe? Não foi assim uma aula... Aprendi quando jovem. Balé, fiz aula de jazz, mas aí depois de adulta, não. Né? Mas nas festas, nos bailinhos, aí a gente... foi pegando o jeito de dançar, e realmente eu gosto de dançar muito mesmo. Então, é isso que eu falo para você. Para mim, o Banco Itaú, nossa, eu tive uma honra, vamos dizer assim, trabalhar nessa empresa. Tive muito prazer de trabalhar nessa empresa, né? Que realmente me deu bons amigos, né? Tive ensinamentos. E, como eu falei, fui agraciada, graças a Deus, fui agraciada com a aposentadoria, né? Depois também de tantos anos de luta, de trabalho, e outra coisa. E quando eu saía para trabalhar, a gente fica com aquela coisinha, né? Que deixa os meus filhos eram pequenos, né? Eu tive meus filhos, estavam trabalhando. Mas eu sempre que eu deixei aos cuidados da minha mãe. A minha mãe, mas eu também, em reuniões eu ia, em festinha de dias, nunca deixei assim. Mas meus filhos foram cuidados, né, pela minha mãe, muito bem. Nossa, muito bem cuidados. Que ela dizia, eu quero, vó, já estava ali, né? A minha mãe, por eles também, eram os únicos netos, os dois, né? Que eu fui filha única. Filha única. Filha única. Então, meus netos, para minha mãe, nossa, era os dois, aquilo, o xodó de tudo, né? Então, eu estava nessa parte, eu estava tranquilíssima, né? Mas aí eu falo, mas a gente é luta, né, Toninho? A gente saía cedo de casa, voltava. Eu sempre brinco, eu falei, sai com o sol, volto com a lua, né? Saía cedinho. Não sabia que horas ia voltar. Não sabia. E naquele tempo fazia até hora extra, né? Que às vezes não dava tempo de ser, né? Você lembra, né? Aquele tempo. Depois não, foi cortado. Mas a gente até fazia hora extra. Muita hora extra. E assim, muita gente, né? É verdade. Vamos dizer assim, se arrumou na vida, né? Trabalhando demais, trabalhando muitas horas. Sim. Com hora extra, porque era assim, era uma época que, ali, anos 80,
Sim. Que a gente não podia passar distraído em frente de uma agência do banco, Sim. que pegavam você pela gola e puxavam para dentro, vem cá, onde você vai? É verdade. Você estava trabalhando ali, no gás todo, e ganhando ali, e você falava, pô, olha, estou ganhando alguma coisa aqui, muita gente reclamando, né? Sempre tem os só reclamam. Não, verdade, é verdade. Ah, não tenho trabalho, não tenho não sei o quê. Não, no banco você passava perto, te puxavam para dentro. É verdade. E quando eu vi a agitação, como você falou, quantas áreas você passou dentro do banco? Pois é, é isso que eu falei. Conheceu muita gente e outra. O seu caso não é um caso raro. O normal da gente era assim, passar em várias áreas. Verdade. Você que está assistindo a gente, você deve estar se lembrando aí. Não, mas eu só trabalhei em agência, mas olhe quantas agências você passou. Mas eu trabalhei em uma agência só. Mesmo assim, você trabalhou 30 anos, né? Que nem meu amigo Dirceu, lá de Marília, trabalhou na agência Marília lá, mais de 30 anos. Mas assim, passou por várias áreas lá, sabia o trabalho do caixa, sabia o escriturário, sabia o tesoureiro, o gerente, passou por todos os processos. E quantas pessoas a gente conheceu, né, nesse tempo todo? Milhares de pessoas, centenas de amigos, clientes. Você falou muito bem, né, que o banco, de repente, deu um up, né? Deu um up ali nos anos 80. Isso se deveu, tenho certeza absoluta, pela imensa qualidade dos funcionários que fizeram parte do banco. Sim. Muitas empresas, né, todo mundo tem problemas. E naquela época era aquele problema, olha, esqueci de processar essa folha de pagamento, como é que eu faço? Não traz aqui para mim, olha aqui, e me entrega aqui, fulano aí da área da Boa Vista, fulano do CTO. É verdade. Estou com a Caterpillar aqui, né? Estou com a Caterpillar, estou com enfim, empresas de Monarch, Caloi, eram empresas gigantes que tinham conta no banco. Estão com problema aqui, não, manda trazer aqui, que a gente processa por aqui. E era aquela amizade, e chegava no dia do pagamento, os funcionários estavam com dinheiro na conta lá, não iam atolar as agências, né? Porque você não tinha isso, você tinha que ir lá no caixa receber. É verdade. E o banco cresceu por causa disso, por causa dessa confiança que as empresas tinham no banco, de ter aquela tranquilidade na operação bancária. Sim, né? Sim, verdade, verdade. Deixa o teu recado para todo mundo aí, recado final, e já... Sim, pessoal, colegas, colegas, quero dizer para vocês, venham aqui para a Face. Olha, a Face nos recebe assim com tanto carinho, é tão bom a gente reencontrar os antigos amigos, colegas que são, né, amigos da gente também. É tão bom a gente se reencontrar aqui. Aqui é um lugar gostoso, de uma energia tão boa que eles passam para a gente, porque eles nos recebem assim, com tanto carinho, sabe, gente? Com tanto carinho, tanta dedicação. Eu amo a Face, eu sempre falo, eu amo o pessoal da Face aqui. Então, eu estou fazendo propaganda, vamos dizer assim, da Face. Venham para cá, sim, gente, venham sim. Venham tomar lanche com a gente, nas reuniões é tão gostoso, é tão agradável, ainda a gente participa do lanche, né, Toninho? Lanche tão gostoso, né? Vai melhorar. Cada vez mais, então, né? E nós temos as aulas também, gente, que é tão gostoso, né? Nos aproxima. Os bingos, né? Tinha esquecido, temos os bingos também que a gente se diverte. Nossa, a gente se diverte muito. Venham mesmo, pessoal, venham mesmo. Então é isso, um grande abraço aí para todos que estão nos assistindo, foi muito gostoso participar aqui dessa entrevista com o Toninho, foi uma tarde gostosa, muito bom. Um beijo aí para todos, um abração para todos. Eu quero agradecer também, fazer das palavras da Ana as minhas e ficar por aqui convidando você para acompanhar a TV A Face e os nossos próximos podcasts.
Você que tem interesse em contar a sua história, entre em contato conosco, ou pelo aface@aface.com.br, ou ligando aqui na nossa secretaria. Será um prazer ter você aqui, como a Ana nos deu o prazer hoje Obrigada. da visita dela. Prazer é meu também. De ter você aqui contando a sua história. Aquele abraço e até o próximo. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.